O século II depois de Cristo marcou um período de importância histórica na Judéia, sob a égide da dominação romana. A região testemunhou uma convergência crucial de elementos políticos, religiosos e culturais. O Templo Central de Jerusalém, vital na esfera religiosa e cultural, tornou-se um ponto de conflito e influência. A ocupação romana dinâmica é um sistema de governo que restringe a autonomia das autoridades locais, gerando uma dinâmica complexa entre os líderes religiosos judeus e as autoridades romanas. A imposição romana teve um impacto direto no cotidiano, na cultura e na governança da Judéia. A ocupação não trouxe apenas uma presença militar marcante, mas também envolveu um sistema de tributação e controle político. O templo, como epicentro espiritual e religioso, significava anualmente milhares de peregrinos, conferindo-lhe não apenas religioso, mas também um elevado valor político. Neste contexto tenso de ocupação romana e intensas religiosas, figuras como Caifás e Anás surgiram como líderes influentes. Suas posições como sumos sacerdotes não apenas os colocaram no cerne da vida religiosa judaica, mas também os transformaram em figuras políticas cruciais, detentoras de poder sobre o templo e suas práticas. As instruções bíblicas permeiam esse cenário, destacando a complexidade das interações entre os líderes religiosos e as autoridades seculares. A relação entre os líderes religiosos judeus e os romanos foi marcada por uma tensão constante motivada pelo recebimento de revoltas e pela busca pela preservação de privilégios. Esse cenário histórico é fundamental para compreender as atitudes e escolhas de figuras como Caifás e Anás, especialmente no que diz respeito à detenção, julgamento e crucificação de Jesus. Convido agora você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa narrativa envolvente. Vamos continuar na busca pela autonomia, pela manutenção da ordem no templo e as relações intrincadas entre as autoridades judaicas e romanas fizeram desta época um capítulo crucial na história da Judéia no século II, depois de Cristo, deixando um legado de eventos que continuam a influenciar a compreensão da narrativa bíblica e histórica. Anás e Caifás ocuparam posições proeminentes no contexto da Judéia. No século II depois de Cristo, ambos eram líderes religiosos destacados, desempenhando papéis essenciais no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica daquela época. Anás ocupou não apenas uma, mas diversas vezes a posição de sumo sacerdote, estabelecendo uma dinastia sacerdotal em sua família. Essa carga ressaltou ainda mais sua relevância na liderança religiosa da época, além de instituir uma espécie de dinastia sacerdotal ao implementar um sistema de nomeações em sua família, garantindo assim a continuidade do poder religioso em sua linhagem durante seu período como sumo sacerdote. Anás exerceu influência especial sobre o Templo de Jerusalém, supervisionando rituais, administrando sacrifícios e assegurando a observância das leis religiosas. Sua posição não se limitava apenas ao aspecto religioso. Anás também controlava as receitas e transações financeiras do templo, incluindo a troca de moedas. No entanto, sua confiança de corrupção e sua ligação com práticas questionáveis lançam luz sobre sua personalidade complexa. Caifás, por sua vez, uniu-se à filha de Anás e foi designado sumo sacerdote por volta do ano 18 depois de Cristo, marcando um ponto crucial na narrativa bíblica. Esse matrimônio consolidou uma aliança robusta entre duas famílias proeminentes da Judéia no século II depois de Cristo. Ao tornar-se genro de Anás, Caifás não apenas distribuiu uma conexão pessoal, mas também se uniu a uma dinastia sacerdotal, que exerce um controle substancial sobre questões religiosas e políticas na região. Esta linhagem sacerdotal foi caracterizada por uma notável continuidade no desempenho do sumo sacerdócio. Tanto Anás quanto 5 de seus descendentes, juntamente com Caifás, assumiram a posição de sumo sacerdote. Essa sucessão não só evidencia a ligação estreita entre essas duas figuras, mas também sublinha a influência da família na liderança religiosa da Judéia. Caifás era reconhecido por sua sagacidade, oportunismo e uma busca incessante por influência. Sua habilidade em transitar pelas intricadas relações políticas e religiosas da época o colocou em uma posição de destaque. Anás e Caifás fizeram parte de uma seita que não aderida à ressurreição dos mortos e à justiça final. Essa seita, possivelmente farisaica, mantinha semelhanças que os diferenciavam de outras correntes judaicas da época. Suas convicções específicas moldaram suas abordagens para questões religiosas e políticas.
influenciando suas decisões e ações durante esse período. Ambos esses líderes emergiram em um contexto tenso de ocupação romana, desempenhando papéis cruciais na trama que culminou na crucificação de Jesus. Compreender quem eram Caifás e Anás nos auxilia a desvendar os eventos marcantes desse período. No cenário turbulento da Judéia sob a opressão romana, os líderes judaicos enfrentaram um dilema constante entre manter a ordem no Templo de Jerusalém e ceder às exigências das autoridades romanas, que buscavam manter o controle político e evitar revoltas. Anás e Caifás, como figuras proeminentes, desempenharam papéis cruciais. Nesse contexto complexo, a liderança religiosa temia revoltas populares e a perda de privilégios sob o domínio romano. O papel de Jesus na propagação do crescimento do cristianismo foi revolucionário e desafiante para as estruturas condicionantes da Judéia. Seus ensinamentos e milagres atraíram uma comunidade crescente de seguidores, gerando preocupação e medo entre os líderes religiosos, especialmente Caifás e Anás. Caifás e Anás, representando uma elite sacerdotal, receberam que o carisma e a popularidade de Jesus poderiam resultar em uma revolta popular. A ocupação romana já gerava tensionamentos, e a perspectiva de uma figura carismática unir as massas em torno de ideias desafiantes para as autoridades pertinentes era motivo de grande preocupação. Este temor levou à elaboração de um plano para capturar e aprisionar Jesus. Cientes de que prender Jesus publicamente poderiam causar tumultos, Caifás e Anás optaram por uma abordagem mais cautelosa. Decidiram agir discretamente, sem chamar a atenção do povo, mas garantindo que Jesus fosse neutralizado antes que sua influência crescente se tornasse uma ameaça real. O plano foi meticulosamente elaborado, e Caifás, conhecido por sua astúcia política, liderou uma iniciativa, explorando a traição de Judas Iscariotes, um dos seguidores mais próximos de Jesus. Caifás e Anás encontraram uma oportunidade ideal para atingir seus objetivos. Judas, motivado por razões pessoais ou enganos, ofereceu-se para entregar Jesus em segredo. Assim, no momento da proteção, quando Jesus ficou longe dos olhares públicos e em um ambiente menos exposto à causa prejudicial, o plano foi colocado na prática, e a prisão ocorreu durante a noite, eliminando a possibilidade de uma ocorrência imediata das massas. Preocupados em preservar a ordem e sua autoridade, Caifás e Anás garantiram que a prisão de Jesus fosse conduzida sem alarme, evitando assim uma revolta iminente no cerne da conspiração contra Jesus. O desempenho de Caifás é um papel de liderança no Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos, manipulando habilmente o processo para especificar as orientações de Jesus. Sua astúcia política ficou evidente ao afirmar que sacrificar Jesus era necessário para evitar revoltas e manter a paz na nação. Essa estratégia visava preservar não apenas a estabilidade política, mas também os privilégios e o poder da liderança religiosa diante de Pilatos, o governador romano. Jesus representou um cenário marcado por falsas acusações. Caifás, representando uma liderança judaica, pressionou por uma decisão que culminaria na crucificação. As motivações de Caifás eram claras. A eliminação de Jesus foi percebida como uma medida necessária para preservar o status quo e evitar qualquer ameaça percebida à autoridade religiosa e política. A decisão de crucificar Jesus não foi apenas um ato de proteção, mas uma estratégia calculada para proteger os interesses da liderança religiosa judaica. Anás e Caifás, no meio de suas tensões e receios, desempenharam um papel decisivo nesse estágio. A crucificação de Jesus tornou-se um evento emblemático, evidenciando as complexidades das relações entre os líderes judaicos e as autoridades romanas na Judéia do século II d.C. Após o falecimento de Jesus, o período pós-crucificação evidenciou a persistência da influência de Caifás, que se decidiram a confirmar a evidência da ressurreição de Jesus. A sua resistência em aceitar este evento transformador demonstra a relutância da liderança religiosa judaica em confrontar qualquer desafio à sua autoridade imposta. A recusa de Caifás em aceitar a ressurreição não foi apenas uma questão de desacordo teológico, mas também uma ocorrência a um acontecimento que abalou os fundamentos da liderança religiosa da época. A ressurreição de Jesus representou uma validação das mensagens e ensinamentos que ele havia compartilhado, algo que Caifás e seus pares não estavam dispostos a admitir, pois isso questionaria a sua própria autoridade e as decisões tomadas contra Jesus.
Além da recusa em aceitar a ressurreição, Caifás teve uma participação ativa nas perseguições aos seguidores de Jesus. Essas perseguições foram uma extensão da resistência da liderança judaica à disseminação de novas tendências que surgiram em torno da figura de Jesus. Caifás, representando uma autoridade religiosa que se sentia ameaçada pelas crescentes comunidades cristãs, buscou reprimir a propagação do que consideravam uma ameaça à ordem estabelecida. A participação de Caifás nas perseguições incluía a autorização para a detenção de seguidores de Jesus e até a autorização para a perseguição de algumas figuras proeminentes, como Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva. Sua postura firme contra os cristãos reflete sua determinação em manter a coesão e a autoridade da liderança judaica, mesmo diante do movimento cristão crescente que desafiava suas opiniões tradicionais. Anás, por sua vez, após desempenhar um papel destacado na liderança religiosa da Judéia, teve um destino que se estendeu além dos eventos relacionados à morte de Jesus. Sua confiança de corrupção e seus excessos nas práticas religiosas o marcaram como uma figura controversa após a crucificação de Jesus, continuando a exercer sua influência no Templo de Jerusalém. Sua posição de destaque não se limitou apenas ao período imediato após a morte de Jesus, mas se estendeu, evidenciando a resiliência de sua autoridade mesmo diante de transformações políticas e religiosas. No entanto, há registros históricos que indicam que Anás acabou encontrando seu fim nas mãos dos romanos por volta do ano 70 d.C. Este evento marcou o término da vida de Anás, mas sua influência e notoriedade persistiram mesmo após sua morte. A transação de corrupção de Anás estava vinculada a práticas de conduta questionável no templo, incluindo o comércio de animais e a troca de moedas, conforme especificado nos evangelhos. Estas atividades comerciais no templo, embora lucrativas, desenvolveram-se para a má fama de Anás e de outros líderes religiosos da época. A influência contínua de Anás após a morte de Jesus pode ser observada nas ações posteriores de seus descendentes. A dinastia sacerdotal estabelecida por Anás perdurou, com alguns de seus filhos e pais assumindo a posição de sumo sacerdote. Por outro lado, o destino final de Caifás é um tanto intrigante. Tempos depois, enquanto os operários construíam uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém, os arqueólogos se depararam com um túmulo que, ao ser examinado, revelou-se como sendo o local de descanso final de membros da família de Caifás. O túmulo mais ornamentado ostentava a inscrição do nome José, identificado como filho da família de Caifás. Essa descoberta trouxe à tona não apenas a existência do túmulo, mas também gerou debates acalorados sobre suas lesões. A autenticidade da descoberta foi questionada por alguns estudiosos e arqueólogos, gerando um intenso debate dentro da comunidade acadêmica. Os defensores da observação para a clareza entre a descrição do túmulo e os relatos históricos de Flávio Josefo, um historiador judeu da época. A inscrição do nome José, filho da família de Caifás, coincide com as narrativas documentadas por Josefo, adicionando um nível de renovação à descoberta. No entanto, os céticos questionam com base em vários pontos, incluindo a possibilidade de falsificação ou a interpretação seletiva das provas. O debate permanece aberto, e os arqueólogos continuam a analisar minuciosamente o túmulo em busca de mais pistas que possam esclarecer sua origem e conexão com Caifás. A narrativa bíblica com Caifás e Anás como personagens centrais convida à reflexão sobre a natureza do poder, a responsabilidade da liderança e os desafios éticos que surgem quando interesses pessoais colidem com princípios mais elevados.